Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria no Espírito Santo que eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra para você e para a sua família. Veja, a palavra nesta noite é 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Irmãos amados de Deus, sabemos que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabemos muito bem como procedemos em favor quando estávamos convosco. Veja, meus amados irmãos em Cristo Jesus. O que eu quero falar aqui concernente à eleição, que é um ato da soberania de Deus, e a aceitação por meio do Evangelho, que é um ato da responsabilidade humana. Partindo dessa junção, partindo desse pressuposto, eu posso dizer com absoluta convicção que a responsabilidade humana não isenta, ou seja, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. A eleição está no campo da soberania de Deus. O que vem a ser eleição, pastor? Já que a eleição é um ato da soberania de Deus, a eleição é um decreto secreto de Deus que aconteceu na eternidade passada, onde somente Deus existia e que lá Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 4, pode conferir na sua Bíblia, que diz destarte que Deus nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Então, a eleição aconteceu lá na eternidade passada e é um decreto secreto de Deus. Só Deus sabe quem são os eleitos. É bom eu frisar isso, por quê? Porque a eleição é diferente de salvação. A salvação acontece aqui e agora. A eleição aconteceu lá na eternidade passada. E a eleição é um ato da soberania de Deus. Já a salvação é um ato tanto da soberania de Deus como da responsabilidade humana. Há uma cooperação. Mas a eleição, partindo do pressuposto que é um decreto secreto de Deus, onde somente Deus é quem sabe quem são os eleitos, por isso Deus, ele vai exortar, admoestar o apóstolo Paulo quando lá em Corinto, você vai conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e o 10, onde diz assim, ó: E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Olha que Deus está falando: Paulo, não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade, ou seja, eu tenho muitos eleitos nesta cidade. Então perceba que, fazendo paralelo desse texto com o texto que nós lemos lá em 1 de Tessalonicenses 1, 4 e 5, você vai perceber que a eleição, que é um ato da soberania de Deus,
não exclui a responsabilidade humana. Por quê, pastor? Porque os eleitos só poderão ser chamados por meio do Evangelho, por meio da proclamação do Evangelho. Agora, se a eleição não fosse um decreto secreto de Deus, onde somente Ele sabe quem são os eleitos, não haveria necessidade de Jesus nos ordenar em Marcos capítulo 16, versículo 15, onde lá Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas criaturas. Desta todas criaturas, via de regra, existe os eleitos e os não eleitos. Agora, saiba de uma coisa: os não eleitos não é manifestação da injustiça de Deus. Não, por quê? Porque o próprio ato da eleição significa dizer que alguns serão rejeitados. Mas a essa rejeição não quer dizer que Deus seja injusto. Por quê? Porque a eleição, o próprio ato da eleição, diz que alguns serão rejeitados. E a eleição é um ato que aconteceu lá na eternidade passada. E eleição e salvação são duas coisas diferentes. A eleição aconteceu lá na eternidade passada. A salvação acontece aqui. Agora veja, onde é que nós devemos refletir nessa questão sobre a eleição, que é um ato da soberania de Deus, e a responsabilidade humana, que deve ser no ato da aceitação do Evangelho? Onde nós devemos meditar nisso? Veja, falei para você e repito, que os eleitos só podem ser chamados a partir da proclamação do Evangelho. Veja que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Observe, e como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui entra o X da questão. O fato de nós termos sido eleitos, o fato de alguns ter sido eleitos antes da fundação do mundo, e que essa eleição foi um decreto e é o decreto secreto de Deus, não significa dizer que esses eleitos não tenham necessidade de ouvir o Evangelho para crer e aceitar no Senhor Jesus Cristo. É aí que entra a responsabilidade do homem. Por quê? Porque os eleitos necessitam ouvir a pregação do Evangelho para crer e depois aceitar Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Os eleitos recebem o dom da fé. E o dom da fé vem mediante a pregação da palavra. Portanto, é partindo desse pressuposto que tem muitos eleitos aí fora, que precisam ouvir a proclamação do Evangelho. E de quem é essa responsabilidade de pregar o Evangelho? É nossa, é minha, é sua, de sair por aí, ali, aqui, alhures, pregando o Evangelho a todas as criaturas. Os que forem eleitos aceitarão Jesus por meio do Evangelho. Agora veja por quê. É por isso que Deus vai dizer para Paulo: Paulo, não te cales, prega o Evangelho, porque eu tenho muita gente nessa cidade, quando estava ali em Corinto. Então há muitos eleitos de Deus aí fora, há muitos eleitos. Você sabe quem são? Eu não sei quem são os eleitos, porque é um decreto secreto de Deus.
pregue a palavra, pregue o evangelho, que esses eleitos ouvirão o evangelho, crerão no evangelho e aceitarão Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí consumará a salvação. Glória a Deus, aleluia. Então veja, e aqui eu quero deixar aqui para você também uma consideração dentro dessa verdade do texto que nós lemos, lá em 1 de Tessalonicenses, versículo 5, diz assim, ó: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras. Então veja que o versículo 4 fala: amados de Deus, sabemos que a vossa eleição é de Deus. Mesmo eles sendo eleitos, precisavam ser alcançados pelo evangelho. Eu quero que você entenda que os eleitos precisam ouvir o evangelho. Eu estou aqui hoje servindo a Cristo porque um dia eu vi o evangelho. E há muitos eleitos aí fora precisando ouvir a mensagem do evangelho. Então, pastor, veja que eu quero ainda continuar lendo. O versículo 5 diz assim, ó: porque o evangelho não chegou somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. A parte B diz assim, ó: sabeis muito bem como procedemos em vosso favor. Sabeis muito bem como procedemos. O verbo aqui, proceder, está no plural. Por que está no plural? Porque aqui, se você ler o versículo 1 do capítulo 1, vai dizer: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então veja que foi Paulo, Silvano e Timóteo falando: sabeis muito bem como procedemos, tanto eu, Paulo, como Timóteo e Silvano. Então veja, o que significa isso? O que significa isso? Significa bom testemunho. O proclamador do evangelho deve considerar 3 verdades. Veja, há eleitos aí fora que precisam ouvir o evangelho. Foram eleitos antes da fundação do mundo. E eu e você tem a responsabilidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Mas quando eu e vocês pregarmos o evangelho para essas pessoas que nós não sabemos quem são e quem não são os eleitos, só Deus sabe, precisamos considerar 3 verdades, partindo de uma raiz do bom testemunho. Partindo da raiz do bom testemunho, porque o apóstolo Paulo diz aqui, ó: sabeis muito bem como procedemos perante vós, perante vocês. 3 verdades que você e eu precisamos considerar quando formos pregar o evangelho. Primeira verdade, verdade moral. Segunda verdade, verdade intelectual. Terceira verdade, verdade espiritual. Ou seja, o proclamador do evangelho, quando for pregar o evangelho, ele precisa considerar, ele precisa estar preparado nessas 3 áreas. Ele precisa estar preparado moral, espiritual e intelectualmente. Primeiro ponto, que é o preparo moral? O preparo moral é eu ter autoridade para pregar o evangelho. O que me dá autoridade para pregar o evangelho não é as minhas credenciais, os meus títulos, o meu cargo, a minha função eclesiástica. O que me dá autoridade para pregar o evangelho para os eleitos que ainda não aceitaram o evangelho aí fora é uma vida ilibada, uma vida moral, uma vida íntegra, uma vida reta e justa diante de Deus e dos homens. Porque Romanos capítulo 2 vai dizer assim, olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 20, a partir do verso 20, diz assim, ó: instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tem nas leis a formulação do conhecimento da verdade. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas?
Tu que dizes que não deve cometer adultério e adultera? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por vossa causa. Isso aqui é o contraponto, é o oposto de uma vida moral. Então veja, pregador, pregadora do evangelho, meu amado, minha amada irmã, pessoas lá fora que foram eleitas antes da fundação do mundo, que precisam ouvir, crer no evangelho para aceitar Jesus.